Capítulo 8. D. Organização, coragem e disciplina. Depois de construir relações saudáveis com amigos, familiares e colaboradores no trabalho e entender a importância de policiar e escolher os pensamentos a fim de aliviar a rotina, você perceberá uma expansão gradativa do silêncio mental em virtude da ausência de preocupações e uma capacidade de gerar resultados extraordinários. Quando a mente está em silêncio, quando você gerencia e seleciona os pensamentos que orbitam sua capacidade de processamento consciente, deixa de focar a atenção em coisas irrelevantes, discussões inúteis, argumentos que não merecem tanta energia. Finalmente assume o controle e consegue dirigir o foco para o que realmente lhe interessa. A vantagem de manter a mente no presente é enxergar o que ninguém ainda enxergou. E isso inclui as grandes oportunidades que estão à sua espera. Por exemplo, Arquimedes, gênio matemático que viveu até o ano 212 a.C., esteve diante de um grande desafio: calcular o volume de um objeto sólido de formato totalmente irregular, no caso a coroa do rei Hieron, de Siracusa. Arquimedes trabalhou durante muitas semanas nesse projeto, fez centenas de cálculos, testou diversas teorias. Sua mente estava inundada de hipóteses, mas ele não conseguia encontrar a solução para o problema. Então, certo dia, para relaxar depois do trabalho, resolveu tomar um banho de imersão. Encheu uma banheira até a borda, despiu-se e entrou nela devagar. Naquele momento, sua mente estava totalmente vazia de pensamentos, estava 100% concentrada no presente, por isso, ele podia sentir a temperatura da água, a imersão lenta do corpo dentro da banheira e o fio de água que transbordava e se espalhava pelo chão. Foi aí que sua mente se iluminou. Arquimedes percebeu a sutileza que somente as pessoas focadas conseguem perceber. Para calcular o volume da coroa bastaria mergulhá-la num recipiente cheio de água e medir o volume transbordado. Segundo relatos históricos, naquele momento ele saiu correndo, nu, pela rua gritando: Eureka! Eureka! Achei! Acredite, todos os dias você tem a chance de dar seu grito de Eureka. Você tem a chance real de encontrar soluções incríveis para os desafios que a sua ambição imagina. Contudo, para isso, precisa gerenciar os pensamentos e direcionar seu foco. Arquimedes estava trabalhando havia semanas naquele projeto. Talvez sua mente já estivesse cansada. Talvez já não estivesse dormindo bem nos últimos dias. Assim, ainda, talvez os pensamentos que lhe povoavam a mente não o permitiam encontrar uma solução nem estivessem ligados diretamente ao problema da coroa, mas fossem de ordem familiar, social, política ou financeira. Quando, porém, por um momento, Arquimedes colocou tudo de lado e voltou a atenção para o presente, a porta do pensamento imaginário começou a fluir e ele pôde enxergar a solução mais simples e inusitada que alguém poderia imaginar. Outro exemplo da importância de voltar o pensamento para o presente é um famoso case de marketing de uma indústria de pasta de dentes. Ela precisava encontrar uma maneira de fazer com que os clientes consumissem mais depressa os tubos de creme dental. Para isso, os estrategistas da empresa debruçaram-se durante semanas em busca de soluções. Certo dia, a reunião foi convocada em uma sala em que certo funcionário fazia manutenção do piso. Os executivos debatiam, apresentavam propostas, refutavam argumentos e não conseguiam chegar a uma solução. Ouvindo toda a conversa, em dado momento o funcionário da manutenção pediu licença aos executivos e sugeriu: é muito fácil fazer com que os clientes gastem mais pasta de dente. Vocês só precisam aumentar o tamanho do buraco. Eureka! Uma solução incrível, simples, inusitada.
Quem melhor poderia ter imaginado aquilo senão uma pessoa com a atenção totalmente entregue ao presente? Agora, você também tem esse poder. O poder de silenciar a mente, de fazer boas escolhas e deixar o pensamento imaginário cumprir sua função. Talvez você esteja pensando, mas qual técnica devo usar para deixar a mente tagarela em silêncio? A resposta é muito simples. Escolha mantê-la em silêncio. Pronto. Toda vez que minha mente apresenta um pensamento inútil ou tóxico, procuro levá-la de volta ao presente. Simplesmente a silencio e presto atenção no agora. Lembre-se, você é o comandante. É você quem dá as ordens aí dentro. Sua mente é sua serva, e não o contrário. Se você pede para que ela se cale, ela deve se calar. Simples assim. Não devemos buscar soluções complexas para os problemas complexos. Devemos buscar soluções simples para os problemas, não importa a sua complexidade. Quem cuida desse departamento é o pensamento imaginário, o padrão de pensamento totalmente livre de filtros e resistências culturais. E ele só flui quando você silencia a voz incessante que só mostra as dificuldades em chegar aos seus objetivos. Que tal ordenar agora mesmo que a mente fique em silêncio? Diga mentalmente. Com energia, quero você no presente. Quero silêncio mental. Quando você mantém a mente em silêncio, amplia significativamente o poder dos seus sentidos. Faça agora outro exercício. Respire lenta e profundamente algumas vezes enquanto sente sua mente se silenciar. Feche os olhos e tente prestar atenção apenas na sua respiração. Escolha um dos seus sentidos, por exemplo, a audição. Enquanto mantenha mente em silêncio, transfira a atenção que estava na respiração para a audição. Agora, tente prestar atenção na quantidade de sons que consegue perceber. Se possível, note que talvez esteja ouvindo sons que até aquele momento não havia percebido. Para a leitura, faça agora mesmo esse exercício. Experimente o exercício também com os outros sentidos, com a visão, esquadrinhe cada canto do lugar onde está, com o olfato, tente descobrir novos odores, com o tato, sinta a textura da roupa que está vestindo, e com o paladar perceba a sutileza do sabor de um alimento. A vantagem de ter uma mente silenciosa é ser capaz de aplicar uma energia de altíssima qualidade nas tarefas diárias, seja na participação atenta em uma reunião, na leitura de um texto ou na execução de uma tarefa complexa, como conferir um relatório ou dirigir um carro. Outro benefício da mente concentrada é poder fazer uma tarefa de cada vez, até o fim, e rapidamente. Estudos 11. Mostraram que o ser humano capaz de realizar uma tarefa por vez até o fim é mais eficiente, rápido e assertivo do que aquele que fica perdido ao tentar realizar várias ao mesmo tempo. Por isso, toda a discussão deste livro leva a entender que a concentração é, antes de mais nada, um exercício de exclusão. Quando você elimina relacionamentos tóxicos e escolhe os pensamentos que orbitarão a sua cabeça, mantém o foco no que é importante para a sua vida e apaga os problemas do roteiro. Você cria um quadro branco para reescrever sua história de sucesso. O que falta para você realizar seus sonhos? Na adolescência, tive um patrão muito divertido e inteligente. Quando um cliente ia até a loja e na hora de pagar começava a pechinchar dizendo que não tinha dinheiro, ele sempre soltava a frase: Deus nem sempre dá exatamente aquilo que pedimos, mas com certeza nos dá tudo o que precisamos. Na maioria das vezes, esse argumento divino funcionava. O cliente parava de reclamar e fechava o negócio. Então, de que exatamente você precisa para realizar seu sonho? Será que você não
Está apenas pedindo aquilo que já possui? Talvez a resposta para essa pergunta dependa de descobrir exatamente qual é o tamanho e o objetivo final do seu sonho. Sonhos grandes e complexos, muito trabalho. Sonhos simples, pequenos, pouco trabalho. Contudo, não importa o tamanho, afinal, sonho é sonho, e cada um tem o seu, não é verdade? Agora, qual é o objetivo final do seu sonho? Minha proposta é ajudá-lo a entender que não importa qual seja o sonho, sempre existe uma maneira de realizá-lo. E permita-me insistir na tese de que você pode realizar qualquer coisa, porque essa é uma linha de pensamento útil, que o mantém com o espírito jovem e seu nível de energia sempre alto. Afinal, quando duvidamos da amplitude de nossa ambição, podemos produzir, como já vimos neste livro, estados mentais limitadores, como ansiedade e frustração. É importante dar asas à imaginação, mas manter-se extremamente analítico a fim de descobrir qual objetivo final deve ser atendido pelo sonho. Por exemplo, imagine que seu sonho seja passar em um concurso público e você acabou de receber a notícia de que foi aprovado. Como se sente? Feliz, não é? Muitas vezes, o desejo de comprar um carro novo, mudar de emprego, aproximar-se de uma pessoa serve apenas como alimento para saciar um desejo interno ainda maior. Se existe uma energia transformadora no autocontrole é a do metapensamento, pois ela permite-nos autoavaliarmos e investigarmos a verdadeira intenção escondida por trás de um suposto desejo. Por exemplo, você já deve ter ouvido pessoas dizerem, quando arrumar um emprego melhor, me sentirei mais segura, quando tiver mais tempo, vou me dedicar mais aos meus filhos, quando eu ganhar na loteria, serei realmente feliz. Segurança, atenção ao próximo e felicidade são estados mentais gratuitos. Você não precisa de moeda de troca para acessá-los. Entretanto, quando uma pessoa os associa a uma condição específica, por exemplo, só serei feliz depois de ganhar na loteria, então estará condenada a viver uma vida de frustração. Você não pode condicionar o estado de felicidade à conquista de algo. Isso é ser injusto consigo mesmo, porque felicidade é um estado mental gratuito, deve ser livre. Você não precisa conquistar nada para ser feliz, basta sentir-se feliz. Pronto. Simples. Assim, certa vez conheci um empresário que reclamava da crise econômica e estava triste, porque no final do mês não sobrava muito dinheiro. Uma tristeza que o vinha consumindo. Havia muitas semanas. Então, conversando um pouco mais descobri que, sim, ele de fato não tinha dinheiro, pois usava toda a receita da empresa para pagar as contas. Contudo, o que ele se esqueceu de considerar é que, por outro lado, também não tinha um centavo de dívida. Ele pagava todas as despesas à vista. Não devia nada para absolutamente ninguém. A capacidade de pagar seus débitos à vista deveria ser motivo de comemoração, de felicidade, não de tristeza. Na verdade, ele até poderia transformar a felicidade em energia de maior recurso, como criatividade para descobrir novas fontes de renda. Investigue seus sonhos hoje mesmo, descubra se alguns deles estão associados a estados emocionais que você poderia simplesmente vivenciar agora, aqui no presente. Se o motivo da realização de um sonho é sentir-se feliz, então sinta-se feliz agora. Se gostaria de ter mais tempo para se dedicar aos filhos, ora, então interrompa a leitura deste livro e faça isso agora mesmo. Não tenha dúvidas de que, sentindo-se feliz agora, vai renovar seu estoque de energia para realizar tudo o que imaginar. A capacidade de escolher como se sentir é a senha para o seu sucesso. Você sempre esteve a um passo de transformar sonhos em realidade, mas para isso,
precisa fazer as escolhas certas e adotar medidas concretas para que as melhores coisas comecem a acontecer. Por exemplo, um cidadão de classe média diz que seu grande sonho é comprar um barco de luxo para passear com a família aos fins de semana. Como ele se sentiria se o sonho fosse realizado agora? Eufórico, talvez? Sentir-se eufórico com a perspectiva de realizar o sonho fará com que a jornada de planejamento e estruturação das pequenas metas seja um processo muito mais divertido. Por que você não pega uma folha agora mesmo e traça seu mapa do tesouro? Lembre-se, você tem o controle. Faça um exercício de reflexão e complete as frases. Meu sonho é ser underline, 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 underline. Meu sonho é ter underline, 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 underline. Meu sonho é ir underline, 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 underline. Você sabe que só aqueles que fazem a coisa certa realizam sonhos. Então, o que você precisa para realizar os seus desejos? No exemplo do barco, talvez o primeiro passo seja ir a uma agência bancária e abrir uma poupança. Depois, organizar as finanças para saber se é possível fazer uma reserva mensal. Terceiro, escolher uma data mensal para depósito. E assim seguem as pequenas tarefas para a realização do grande objetivo. A autorrealização é alcançada quando temos consciência das escolhas, do caminho que devemos seguir e do tempo que levaremos para alcançar nossas metas. Isso afasta as aflições e nos mantém sempre motivados. O universo só habilita quem toma a atitude certa para realizar sonhos, sem prejudicar o próximo ou a natureza. Todas as nossas ações afetam de alguma maneira a vida das pessoas com quem trabalhamos, nos relacionamos ou a natureza. Assim, as decisões devem ser pesadas com a força da ética e da moral, pois, para que você durma em paz, deve ter a certeza de que suas ações são para o próprio bem e o das outras pessoas. Organização, seu novo valor moral. Todos os anos era a mesma coisa, pelo menos comigo, com uma porção de pessoas com quem eu conversava e talvez até mesmo com você. Era um problema de saúde que me incomodava muito, roubava a tranquilidade das minhas noites de sono e só ocorria entre os meses de julho e agosto. Como você sabe, nessa época do ano é inverno no Brasil. E o tempo fica muito seco no Sudeste, região em que moro com minha família. Durante a noite, enquanto dormia, meu sistema respiratório ressecava, ardia muito e me fazia acordar várias vezes, prejudicando a tão esperada noite de sono. Pela manhã, meu nariz estava ressecado, ferido e, devido à noite mal dormida, meu estado de humor era ruim. Mas por que estou lhe contando esse fato particular? É porque todos os anos era mesma coisa, a mesma dificuldade de respirar, o mesmo sofrimento, até eu aprender a importância da organização e da prevenção. De tanto sofrer com esse problema, aprendi a prevenir e, com isso, minimizar e, algumas vezes, até mesmo neutralizar completamente os efeitos da mudança climática. Tem sido assim nos últimos 10 anos. No início do inverno, reforço meu estoque de solução fisiológica para hidratação do nariz e tiro do armário o aparelho vaporizador, que garante a umidade do ar. Ser mais organizado me ajudou a ganhar ótimas noites de sono, manhãs mais dispostas e um ótimo estado de humor pronto. Um problema a menos. Meu problema respiratório é, confesso, um exemplo muito simples, e foi exatamente por isso que tive a intenção de citá-lo. Quantos problemas pequenos e simples nos acometem todos os anos e contribuem para nossa perda de foco? Uma formiga sozinha
Não altera uma paisagem, mas um formigueiro unido pode fazer desaparecer uma floresta. Digo isso porque a maioria das pessoas pensa nos problemas não quando eles batem à porta, mas quando já se instalaram e começaram a produzir outros. Pense na quantidade de pequenos eventos de saúde como o meu que nos acometem todos os anos e em como tiram nossa produtividade e alteram nosso estado de humor. Em contrapartida, uma vida organizada se traduz em uma mente mais serena e focada. A organização é a irmã gêmea da prevenção. Quando você se organiza, obrigatoriamente, previne uma série de pequenos, e quem sabe até mesmo grandes, problemas. É como preparar as malas para uma viagem. Você tenta imaginar todas as situações possíveis que podem ocorrer e pensa nos trajes mais adequados para enfrentá-las. Organização deve ser o seu novo e mais importante valor moral. E o que significa ter organização como valor moral? Significa que para ser organizado você precisa, antes de qualquer coisa, valorizar esse hábito. Entenda, existem bons livros que ensinam desde como organizar uma mala de viagens, uma simples gaveta, uma geladeira, uma casa ou até mesmo um complexo departamento de uma empresa, mas de nada vale um sistema eficaz para gerenciar tudo em sua vida se você não valoriza a organização. Conheço empresas que vivem um caos todos os dias com funcionários estressados, que gastam tempo e energia para solucionar novos problemas que se instalam a todo momento, simplesmente porque a direção da empresa não valoriza, ou seja, não dá devida importância para a organização. Organização é um valor moral e, para isso, você deve valorizá-la. Pessoas organizadas dificilmente se esquecem de algo, poucas vezes perdem tempo com tarefas inúteis e é pouco provável que vivam sob pressão porque a organização lhes permite antecipar os problemas. Ser organizado é o seu novo valor moral e o melhor caminho para estabelecer a disciplina e conquistar a paz mental. Você dispõe de muita informação hoje em dia. Por isso, não deveria ser pego de surpresa, concorda? Tudo o que acontece no mundo diariamente é de certo modo previsível. Assista aos noticiários, que será fácil constatar isso. Por exemplo, se você tabular as coberturas jornalísticas dos 365 dias do ano, verá que são sempre as mesmas notícias. A mídia começa o ano noticiando as festas, as férias e os impostos que você terá de pagar. Depois, trata do período de matrícula dos filhos nas escolas e do preço do material escolar. Logo em seguida, vem a cobertura do carnaval e, antes que ele acabe, já aparecem os primeiros ovos de Páscoa. Depois tem o movimento do Dia das Mães, dos pais, das crianças, entre eles, as notícias variam entre economia, esporte, clima e saúde. Enfim, isolando um ou outro evento natural apocalíptico, como terremotos, meteoros e furacões, os outros eventos são bem imprevisíveis. Até mesmo o comportamento humano é, em algumas circunstâncias, previsível. Por exemplo, muitas pessoas começam o ano acima do peso, endividadas, fazendo 1000 promessas, ansiosas, repletas de dúvidas sobre o futuro, não é verdade? Contudo, pergunto, será que todos os anos precisam começar assim? É evidente que não. Você pode se organizar, combinar com seus familiares de criar um sistema de previsão que lhes permita começar o ano com uma dose extra de tranquilidade, foco e a cabeça arejada para trabalhar os novos projetos. Conheço uma família de classe média especialista em começar o ano em clima de felicidade e boas perspectivas. Todos os anos, no momento em que recebem as primeiras entradas financeiras, a esposa tem como meta reservar uma parte do dinheiro para o
Pagamento das contas que vencerão no início do ano seguinte, como IPTU, IPVA, matrícula e material escolar das duas filhas e todos os outros compromissos assumidos. Assim, todo começo de ano, enquanto a maioria das famílias sofre para equilibrar as dívidas, eles saem de férias com a tranquilidade de que todas as contas estão em dia e de que o dinheiro para os passeios não vai faltar, pois já estava sendo economizado desde o início do ano anterior. É um exemplo de organização familiar que lhes permite que não sofram desajustes emocionais decorrentes da desorganização financeira. Vivemos em um mundo em que todo o conhecimento produzido pela humanidade está na ponta dos dedos. Um mundo onde as pessoas fazem bom uso dessas informações. Tornam-se mais organizadas, prevenidas e dificilmente são pegas de surpresa. Quando você tem a possibilidade de fazer um bom planejamento e antecipar os problemas que causariam atrasos e aborrecimentos, cria um ambiente mental de autocontrole e paz. Ser organizado é diferente de ser metódico, cri-cri ou sistemático. Não estou falando que para ser organizado você precisa necessariamente ser estético. Organização tem a ver com estética na medida em que, se há organização, tudo se torna necessariamente mais bonito. É como inserir os dados em uma planilha eletrônica. Se você deixar todos os dados bem organizados, com o mesmo tamanho e tipo de fonte, alinhados do mesmo lado, seguindo o mesmo grupo de cores, perceberá que, embora a organização fosse o objetivo inicial, a planilha ficou esteticamente mais interessante. A organização a qual me refiro aqui tem relação com a eficiência. Ser organizado previne os problemas e gera eficiência em suas tarefas, permitindo alcançar rapidamente os seus resultados. Eu tenho certeza de que você sabe do que estou falando. Enquanto o organizado coloca as canetas todas em um mesmo lugar, o metódico é aquele que coloca uma do lado da outra, com as tampas viradas para o mesmo lado e o alinhamento mais preciso possível. O organizado é mais prático, e o metódico é mais detalhista. E ambos são profissionais de valor em muitas atividades. Você tem muitos planos, metas, objetivos e precisa avançar com foco para conquistar esses sonhos. Ter organização como valor moral será uma das melhores decisões de sua vida. Talvez você esteja perguntando: como fazer para que eu valorize a organização? A resposta é simples: mostre para si mesmo os benefícios de manter esse hábito. Olhe para seu trabalho com a visão da organização, com os olhos da estética, com senso crítico, buscando sempre a perfeição. Ser organizado o ajudará definitivamente a encontrar o caminho para a realização dos seus projetos, e mais do que isso, o colocará na rota que vai ao encontro de outros dois aspectos fundamentais para aumentar seu poder de realização: coragem e disciplina. Coragem e disciplina. Henry Ford foi o homem que inovou e revolucionou a indústria automobilística mundial no final do século XIX. Antes dele, os veículos eram produtos acessíveis apenas a pessoas com alto poder aquisitivo, pois os custos e a mão de obra envolvidos na produção artesanal eram altíssimos e inviabilizavam a popularização do produto. Então, Ford mostrou ao mundo que com um pouco de organização, planejamento e uma boa dose de coragem e disciplina era possível transformar radicalmente todo um segmento industrial e, com isso, revolucionar o modo como as pessoas se deslocavam no mundo. Ele criou e implantou o conceito industrial de linha de montagem, que diminuiu o tempo de produção e barateou os custos finais dos veículos, permitindo sua popularização. Organização, coragem e disciplina eram seu lema. Assim como vimos em organização, a disciplina também é um valor moral. Se você deseja ser organizado, comece valorizando a organização. Se deseja ser disciplinado, então não procure um curso,
aprenda primeiro a dar valor à disciplina. Ford dizia que há mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. E se você analisar a fundo essa frase, e sinceramente gostaria que o fizesse, verá que ela está carregada de sentido e verdade. Muitas pessoas sonham, mas não passam desse universo. Como diz a famosa música do poeta Paulinho Mocidade, sonhar não custa nada, mas realizar sonhos têm um preço que somente as pessoas disciplinadas estão dispostas a pagar. Organização e coragem são predicados essenciais para quem corre atrás dos sonhos. Porém, nada disso funciona se você não tiver uma boa dose de disciplina para sustentar uma decisão tomada. Ser disciplinado é saber o que deve ser feito e seguir em frente, sem se deixar abater ou permitir que tentações o desviem do caminho. Disciplina é a capacidade de identificar as etapas necessárias para a realização de um projeto e segui-las rigorosamente até conquistar o objetivo. Disciplina, em outras palavras, é como um mapa que nos mostra o passo a passo e diz exatamente o que devemos fazer para encontrar o tesouro. Ser disciplinado é simplesmente fazer o que é certo, fazer o que está escrito no mapa. Ford foi extremamente eficaz nesse sentido. Ele reuniu todas as informações sobre o processo de montagem de veículos que existiam até aquele momento e organizou as informações criando um método de linha de montagem. Em seguida, teve coragem de implantar a novidade, rompendo com todos os padrões da época. E, finalmente, teve disciplina para seguir com rigor seu novo sistema, ajustando o que fosse necessário até conseguir provar que era de fato o mais eficiente. Ele foi um vencedor e, mais do que isso, seu método e sua disciplina faziam com que seus colaboradores também trabalhassem com mais foco e fossem mais disciplinados. Se você tem uma boa ideia e provou para si mesmo que todas as informações conspiram para que dê tudo certo, organize-se e concentre-se para transformá-la em realidade. Se você tem iniciativa e coragem de colocar tudo em prática, se tem disciplina suficiente para não se deixar contaminar e desviar-se com futilidade e escolhas erradas, então, tudo indica que terá sucesso na sua empreitada. Lembre-se, há mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Os fracos não conseguem manter-se em linha reta, desviam-se ao longo do caminho. São fracos em disciplina e por isso abandonam rapidamente os próprios sonhos, antes mesmo que deem os primeiros sinais de progresso. Esses indivíduos colocam a culpa no governo, na crise, nas pessoas, em tudo e todos, menos neles mesmos. Eles não são capazes de enxergar que são seus vícios em programas de televisão, em redes sociais, amizades tóxicas e muitas outras escolhas erradas que os impedem de avançar. A força para resistir às tentações e seguir em frente em busca dos sonhos está na disciplina. Os fortes, ou seja, os que pouco fracassam, que seguem o pensamento de Ford, colherão os frutos da disciplina, da perseverança e da paciência. Quem não desiste vai mais longe e conquista seus objetivos. É como uma prova de vestibular ou concurso. Nessas modalidades, o único caminho possível, se não houver desistência, é a aprovação. O aluno estuda, faz a prova e é reprovado. Volta a revisar tudo o que tinha estudado e estuda mais um pouco, faz a prova e é reprovado novamente. Torna a revisar e estudar. Como nunca todo o conteúdo, mas dessa vez ele reprova por muito pouco. Revisa mais uma vez todas as matérias, faz a prova com mais segurança e dessa vez é aprovado. Entenda, cada vez que o aluno fazia a prova e era reprovado ele se fortalecia. Melhorava seus métodos e tentava de novo. Entretanto, cada vez que tentava, aumentava suas chances de aprovação. Ele tinha o mapa da disciplina, reconhecia seus pontos fracos. Sabia o que era preciso fazer.
Disciplina é e será seu grande diferencial. Veja o exemplo de pessoas que brigam com a balança e vivem fazendo dietas. Existem no mercado centenas de livros com as mais diversas receitas e programas inusitados para que as pessoas percam peso. Tenho certeza de que a maioria deles funciona de verdade ou, pelo menos, traz algum benefício. O que falta para muitas pessoas é força moral suficiente para seguir as orientações até o fim. Os verdadeiros disciplinados, aqueles que seguem o mapa até encontrar o tesouro, não só executam todo o programa, como colhem todos os benefícios prometidos pelo método. E esse poder está ao seu alcance. Conheci um empresário que resolveu seguir um processo que envolvia 40 minutos diários de esteira elétrica em velocidade alta e controle rigoroso da alimentação, escolhendo os produtos mais saudáveis possíveis. Ele me disse que seguiu rigorosamente o método que lhe foi ensinado e, em menos de 60 dias, já havia perdido aproximadamente 40 quilos. Outro empresário também seguiu um sistema com disciplina, o mapa de um programa de perda de peso que implicava controlar a alimentação, cortar o consumo de refrigerante, que ele adorava, e correr 10 quilômetros todos os dias. Evidentemente, no início do processo ele mal conseguia fazer uma boa caminhada, mas sabia que deveria seguir o que estava escrito no mapa. Ele enfrentou as dificuldades do começo, resistiu às tentações e seguiu firme, com coragem e disciplina. Resultado: passados 70 dias, ele conseguia correr sozinho os cerca de 10 quilômetros e já tinha perdido, nesse período, aproximadamente 30 quilos de gordura. A disciplina é o maior dom da humanidade. Saber exatamente o que deseja. Conhecer todas as etapas necessárias para a realização desse desejo e seguir rigorosamente o mapa da mina é a chave para o sucesso. O primeiro passo para a sua transformação é saber exatamente o que quer e o que precisa fazer para escrever uma história de sucesso. O roteiro é o seu mapa para manter o foco e a disciplina, então novamente responda: aonde exatamente você deseja chegar? O que você precisa fazer para alcançar esse objetivo? Você já reparou que sempre expressamos os nossos sonhos usando verbos? Expressar nossos desejos com verbos nos diz muita coisa. Além de expressar os desejos e as verdadeiras intenções, os verbos mostram como é fundamental ter disciplina e força para agir, pois todo verbo nos convida à ação. Veja alguns exemplos. Quero ser dono do meu próprio negócio. Quero ter mais dinheiro. Quero ir para a Europa. Quero comprar uma casa. Quero conquistar o troféu de campeão. Quero passar no vestibular. Quero fazer regime. Se existe uma vantagem em escrever o mapa com um roteiro que o levará até a realização dos seus sonhos, é com ele em mãos fica mais fácil manter-se focado. E foco, como você sabe, é consequência natural da disciplina. Saber exatamente aonde quer chegar ajuda a afastar os fantasmas da ansiedade, da insegurança, da preguiça e do tédio. Isso fortalece interiormente. Então, o que de fato deve vir escrito no mapa dos tesouros dos seus sonhos? Talvez você seja a pessoa mais indicada para responder a essa pergunta, pois só você sabe o que falta para chegar lá. Ou talvez você também não saiba e isso é perfeitamente compreensivo. Muitas pessoas aflitas sabem exatamente que precisam mudar, mas não sabem como fazê-lo. Muitas vezes a pessoa tem uma boa ideia para montar um negócio, mas não tem dinheiro. Às vezes, tem dinheiro, mas não tem coragem. E, em outras ocasiões, tem dinheiro e coragem, mas não tem disciplina. Por isso, seu mapa deve lhe dizer exatamente por onde seguir. E se você traçou todas
as estratégias, testou todas as hipóteses, refutou todas as objeções e ainda assim estiver inseguro em relação ao modo de agir, ou não souber exatamente qual o ponto de partida, então não hesite em procurar ajuda. Siga as metas do capítulo 7 que o ensinaram a construir relacionamentos equilibrados. Saiba ouvir seus mentores com atenção, aceite as críticas com humildade, peça conselhos para as pessoas certas e que realmente tenham autoridade para ajudá-lo a escrever seu mapa do tesouro, o guia que lhe permitirá manter o foco e a disciplina na busca dos seus sonhos. Assuma definitivamente o controle. A memória humana é um poderoso mecanismo de defesa e oportunidade. Ela nos faz lembrar das experiências agradáveis, para que possamos repeti-las, e das experiências ruins, com o intuito de evitá-las. Para isso, nossa memória recorre, muitas vezes, a associações bem engraçadas. Por exemplo, hoje em dia, toda vez que viajo de carro procuro respeitar os limites de velocidade e as faixas de ultrapassagem, mas antes não era assim. Como a maioria dos jovens de minha época, eu gostava de pisar um pouco mais no acelerador e fazer ultrapassagens perigosas para chegar alguns poucos minutos mais cedo ao meu destino. Um amigo que viajava comigo a trabalho, quando via que eu estava com pressa, cantava a conhecida música Estrada da Vida da dupla sertaneja Milionário e José Rico. Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo cercou minha estrada, e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram, e o final da corrida chegou. Ele cantava enquanto fazia umas mímicas engraçadas. Então, eu me tocava, tirava o pé do acelerador e respeitava os limites. Um dos objetivos deste livro é ajudá-lo a manter a mente no presente e contemplar mais a vida. É isso que eu faço hoje quando pego a estrada. Não sou mais aquele motorista que faz loucuras para chegar ao destino. Procuro curtir a viagem, admirar a paisagem, ouvir as músicas de que gosto. Nesses grandes lapsos do presente, vejo como as pessoas ainda hoje fazem loucuras ao volante. Atos de loucura que eu mesmo já fiz. Porém que, após mudar o próprio estado de consciência, aprendi a abandonar. Certa vez, dirigia meu carro por uma estrada de pista simples, muito movimentada e, portanto, muito perigosa. Estava voltando para casa após uma semana de trabalho e desejava muito ver minha esposa e meu filho. Queria chegar logo em casa, mas, em virtude do perigo que a estrada apresentava, o autocontrole falava mais alto e me fazia seguir com disciplina todas as instruções das placas da rodovia. A certa altura encostou atrás de mim um carro esportivo vermelho. Estava praticamente colado na traseira do meu veículo e dava para ver pelo retrovisor que o motorista era homem, jovem, com expressão aborrecida e com muita pressa, pois o farol esquerdo do carro dele aparecia o tempo inteiro no retrovisor esquerdo do meu carro. Ele forçava a ultrapassagem, mas estava com dificuldade por causa do lento caminhão que seguia à nossa frente e o grande tráfego de veículos na faixa oposta da estrada. Depois de tanto insistir, ele conseguiu fazer uma ultrapassagem em local proibido. Continuei minha viagem atrás do caminhão. Quando, quilômetros à frente, qual foi a minha surpresa? Encontrei o mesmo veículo vermelho agora colado na traseira de outro caminhão que seguia lentamente. Na primeira oportunidade ele reduziu a marcha, acelerou, ultrapassou e disparou na frente até sumir de novo na pista. Mais tarde o encontrei colado na traseira de outro caminhão, e isso se repetiu outras 2 vezes. Qual é o nosso destino final nesta vida? Tenho certeza de que você não tem dúvidas sobre onde todo ser vivo vai parar um dia. Então,
Para que ter pressa, não é mesmo? Às vezes, o preço que pagamos por ganhar alguns minutos a mais abrevia nossa vida. Aceitamos pagar valores muito altos com atitudes assim, e posso lhe garantir que não vale a pena correr tantos riscos. Você não deve dirigir a vida como um veículo apressado. Deve ser prudente. Respeitar seus limites físicos e emocionais. Não deve correr acelerado, passando por cima de tudo e de todos. Respeite os sinais de alerta do bom senso. O autocontrole nos ensina que não precisamos ter tanta pressa assim. É você quem dirige sua vida fazendo as melhores escolhas para cada tipo de evento de que participa. Mais do que isso, o autocontrole permite que você faça tudo isso em paz. E quando a estrada da vida estiver chegando ao fim, você só terá boas lembranças na memória. Lembranças dos dias em que largou tudo para ficar brincando com seu filho. Do longo abraço que deu na pessoa amada. Dos momentos de felicidade e diversão vividos quando se sentou com a família para planejar a compra da nova casa, a viagem para o exterior. Das conversas instrutivas que teve com seus pais enquanto eles eram vivos. Assuma definitivamente o controle. Dispa-se da vaidade, do acúmulo, do apego material. Quando você tem uma opção, e apenas uma, acaba com os problemas. Portanto, escolha e mantenha uma única opção, e que seja sempre a melhor.